antes da ministração da palavra, para aquilo que Deus vai falar aos nossos corações. Houve um acidente, uma jovem, sobrinha da nossa irmã Diaconisa Franca. Quero levantar um clamor juntamente com os irmãos, para que nós venhamos orar ao Senhor, para que Deus venha fazer uma obra, mover naquele lugar. Peço atenção às crianças, me ajudem, porque é um momento muito sério, momento da palavra. Vamos ter temor, reverência às coisas de Deus, para que Deus venha nos abençoar ainda mais. Qual é o nome da jovem? Sara. O nome dela é Sara. Uma criança, qual a idade? 13 anos. Teve a chuva muito forte. Essa jovem estava na rua, brincando, e a correnteza o levou. Foi um acidente muito grave. Está viva por Deus. As mãos do Senhor estavam sobre ela. E como igreja nós devemos orar, porque aquilo que nós não podemos fazer, nós podemos orar e Deus do céu pode fazer. Existe um Deus que pode todas as coisas. A Bíblia vai dizer que aos homens tem coisas que é possível, mas só a Deus Ele faz o impossível. Então, como igreja unida, como igreja em união, vamos levantar a nossa voz e orar por essa jovem nesta hora. Feche os seus olhos. Vamos apresentar a Sara a Deus nesta hora. Feche seus olhos com fé. Ore com fé. Fé acreditando que Deus pode fazer. Senhor, meu Deus e eterno Pai, como igreja do Senhor, nós levantamos a nossa voz em clamor, em oração e em súplica, para que o Senhor venha, Senhor Jesus, ao encontro da Sara, para que o Senhor venha, meu Pai, aquela jovem, que nós sabemos, ó Deus, que ao Senhor tudo é possível. Aquele que foge da realidade, aquele que foge das nossas mãos, o Senhor pode fazer maravilhas. O Senhor pode fazer algo, Senhor, sobre ela. Visita ela nesta hora, nesse momento, seja no hospital, seja no leito de UTI, seja no centro cirúrgico. Eu não sei, mas tu sabes. Que o anjo do Senhor venha estar sobre ela nesta hora. Que as tuas mãos venham estar estendidas sobre a família, sobre esta jovem. E que o Senhor, meu Pai, eu creio que milagre vai acontecer. E será para a honra e glória do teu nome. Será para a exaltação do teu nome. Porque o Senhor ainda faz milagres e maravilhas em nosso meio. Para que o testemunho dessa jovem venha, meu Pai, trazer, meu Pai, arrependimento, meu Pai, à família. Para que eles venham se converter no Evangelho da salvação. Para aquele Evangelho que trouxe a vida onde tinha morte. Ainda há esperança para casa, ainda há esperança para a família. Que o Senhor venha fazer, meu Pai, um milagre. Que o Senhor venha fazer um reboliço naquela casa. Eu apresento a Sara ao Senhor. Visita ela e seja feita conforme a tua vontade, assim na terra como nos céus. Assim nós oramos como igreja, assim nós colocamos ela em tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir as vossas Bíblias. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 17. Capítulo de número 11, verso 17. Quem encontrou diz amém? Eu peço muita atenção em momento da exposição da palavra, porque é um momento onde Deus está falando conosco. E eu quero não gastar muito tempo, quero ser muito objetivo na minha mensagem. Aquilo que Deus colocou no meu coração, seja uma mensagem de exortação, de doutrina, de disciplina,
creio que o Evangelho ele é para todos nós. E algo que eu quero falar para a igreja: a carta aos Coríntios, Paulo escreve essa carta para crente. Quem é crente aqui nessa noite? Paulo escreve essa carta para os salvos. Quem é salvo aqui nessa noite? Se você é salvo, se você é crente, se você ama a palavra, ama ouvir o que Deus tem para falar, preste atenção, tenha reverência, tenha temor de Deus, porque isso está acabando na igreja. No momento da palavra, as pessoas ficam brincando no celular, olhando para o lado, olhando para o tempo. Deus ele ainda fala, Deus ainda se preocupa conosco. Então você não veio aqui à toa. Se você viesse à toa, você não estaria aqui, você estaria na sua casa. Então, já que você veio, vamos prestar atenção. Se você tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos ler a palavra em nome de Jesus. Nisso, porém, eu vou dizer: não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, e o outro embriagues. E não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezai a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Só até aqui. Tome seu assento, exaltando aquele que está sobre os céus neste lugar, em nome de Jesus. Preste muita atenção aqui. Todos estão me ouvindo bem aí? Está tudo certinho? Então, muito bem. Vamos começar a palavra do Senhor. Tem uma irmã aí que vai entrar aqui no portão. Amém? Vamos aqui, preste atenção. Aqui nós estamos em uma igreja de Corinto. Paulo não estava presente nessa igreja. Paulo aqui, pastor, como o senhor tem informação de que Paulo não estava presente? No último capítulo, no último versículo 34, do lado B, Paulo vai dizer: quanto aos demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Paulo não estava presente, mas uma informação chegou até Paulo, uma informação preocupante, onde Paulo vai escrever uma carta de exortação e de disciplina para aquela igreja. Eu quero que você entenda algo aqui que eu vos falo. Isso aqui é para a casa do Senhor, isso é para a igreja. Paulo vai escrever, vai disciplinar e exortar uma igreja que era uma igreja que tinha muitos dons espirituais. Aonde é a carta que Paulo escreve sobre os dons? Que carta é essa? Vamos, igreja, que carta é essa? A igreja aos Coríntios. Uma igreja que tinha 9 dons estabelecidos, 9 gavetas, 9 revelações que Deus entrega a Paulo, um dos maiores apóstolos em seu tempo. E o texto vai dizer que Paulo vai escrever algo aqui. Paulo vai dizer que ele não vai se vangloriar, não vai glorificar a Deus pelo que ele vai escrever. Nem tudo que você vai passar no recado de Deus, nem tudo que você vai passar uma mensagem de Deus vai ser de bom ânimo. Vai ser: você vai vencer, você vai prosperar, você vai crescer, Jesus é contigo. Não. Vai ter momentos da nossa vida que Deus vai exortar a igreja. Vai ter momentos da nossa vida que Deus vai puxar a tua orelha, Deus vai te disciplinar. Não porque Deus quer o teu mal, mas porque Deus quer o teu bem. Paulo vai escrever, e quando ele vai escrever essa carta, no início da carta ele vai dizer: o que eu vou escrever agora, isso não vos louvo. O que é louvar ao Senhor? O que é louvar ao Senhor? Fiz uma pergunta. O que é? É glorificar a Deus. Paulo está dizendo, em outras palavras: eu não estou glorificando isso que vos escrevo. Isso não alegra o meu coração. Isso não faz bem para mim. Eu quero que você perceba algo aqui. Essa igreja, neste tempo que nós estávamos escrevendo, Paulo escreve essa carta, não tinha igreja.
não tinha um edifício, não tinha um templo. Pastor, aonde era a igreja? Nas casas de pessoas. E eram casas particulares, eram casas que tinha gente que bancava. Então os cultos eram feitos em casas, não tinha templo, não tinha um cenáculo, não tinha uma edificação, mas tinham casas aonde o povo ia e glorificava o nome do Senhor. Mas havia pessoas que estavam dentro dessas casas, e no momento da ceia, a ceia não era para a glorificação do nome do Senhor, a ceia era para a vergonha do povo de Deus. A ceia, em vez de glorificar o Senhor, em vez de lembrar do sacrifício do Senhor, em vez de fazer aquilo que a igreja tem que fazer, estava sendo vergonha. As pessoas olhavam para a ceia e se vergonhavam da ceia. Se no tempo de Paulo já estava com essa proporção, no tempo de hoje não seria diferente? Seria diferente ou não seria? Naquele tempo, eu quero que você redobre a sua atenção aqui, que tudo que eu vou falar é de grande importância. Isso vai te ajudar no dia de amanhã. Você que quer se aprofundar na presença, na palavra do Senhor, preste atenção na palavra. Naquele tempo, as igrejas estavam, o negócio tinha tomado tanta proporção de forma errada. Preste atenção. Eram homens e mulheres que chegavam a tribunais, que chegavam à justiça. E esses tribunais, as pessoas colocavam causas, e as pessoas eram crentes. O irmão comprou e pagou, o irmão passou a perna em mim nessa propriedade. A causa chegava a tribunais. Se chegava a tribunais, tem uma proporção muito grande. E era crente fazendo isso, porque a igreja de Corinto é uma igreja de pessoas crentes. Paulo escreve igreja de Corinto, é para crente, não é para quem está no mundo lá fora, não é para nós. Isso aqui, o que o pastor tem que fazer? O pastor tem que arrebanhar as ovelhas. Vocês que estão aqui dentro da igreja, a gente tem que passar uma visão da Bíblia, para que vocês que estão aqui sendo arrebanhados não voltem para fora. Então a orientação de um pastor, o guia, a função de um pastor é arrebanhar as ovelhas, é trazer que vocês que estão aqui dentro não queiram ir lá para fora, serem disciplinados, doutrinados na palavra. A função de um missionário, de um evangelista, é ir lá para fora e resgatar as almas para encher a igreja, para vir para a casa do Senhor. E quando chega dentro da igreja, o que o povo faz? Em vez de dar exemplo de crente, se comporta como pessoas que estão lá fora. Paulo, em outras palavras, estava escrevendo assim, isso é minhas palavras: isso é uma vergonha que está acontecendo com essa igreja aí. Isso é uma vergonha para o povo de Deus. Isso é uma vergonha para Deus. Isso é uma vergonha para o Espírito Santo. Em outras palavras, Paulo estava dizendo isso. O que vocês estão fazendo? Vocês são convertidos ou não são? Vocês são regenerados ou não são? Que comportamento é esse que vocês estão tendo? Eu vou te falar um caso aqui que é pouco falado, que ninguém quer pregar isso aqui. O caso da igreja de Corinto era um caso tão de escândalo que estava tendo, sabe o que? Um jovem estava tendo relações com a sua, como é que é o nome da irmã? Esse jovem estava tendo relações com a sua, não era cunhada, qual é o nome da pessoa quando casa, que não é mãe? Sua madrasta. Estava tendo incesto lá. Toma cuidado. Passou na igreja, não acontece essas coisas. Meu irmão, você está num lugar que tudo pode acontecer. Você está num lugar que as pessoas ainda estão num processo de libertação. Os altares estão sendo manchados. Você vergonha do evangelho. O que eu estou pregando aqui é duro, é difícil, mas é a realidade hoje. O caso da igreja que tinha maiores dons espirituais, tinha caso de incesto lá, caso de tribunal lá. Eram pessoas que tinham dinheiro, que eram ricos, que pensavam só em si. Isso Paulo está dizendo aqui. Não é eu que estou pregando isso aqui, não, é a Bíblia que está falando. Ninguém quer pregar isso aqui, não, meu irmão. Todo mundo quer pregar a bênção, maravilha. Mas como que nós vamos para o céu se a gente mudar a nossa mente?
mas não é convertido. É muita gente sendo batizada, mas não é regenerado. Pastor, o que é regenerado? Sabe o que é regenerado? Um novo nascimento. Só que para nascer de novo tem que mudar a mente primeiro. Você tem que ser transformado pela mente. Senão não adianta você batizar, meu irmão. Você vai batizar, Jesus vai vir, você vai ficar. Pastor, mas a Bíblia diz que aquele que crê e foi batizado será salvo. Mas a Bíblia diz que Jesus apontou para aquela mulher que estava pega em prostituição e falou o que para ela? Vai e não. É para você ficar pecando? Porque o evangelho que todo mundo quer pregar é evangelho light demais. Não é isso? Paulo está dizendo: não vos louvo, não estou glorificando o que eu estou dizendo. Portanto, vos ajuntais não para melhor, vocês ajuntais para pior. Paulo está falando que quando a igreja se une, em vez de melhorar, quem faz? Quem faz? Tem gente que só, que quando junta, meu irmão, você fala assim: gente, esse irmão é crente mesmo. O irmão só reclama, o irmão só briga, o irmão só xinga. Esse irmão é crente. Esse irmão é. A gente qual igreja que esse irmão é? Da onde que é esse irmão? Que em vez de melhorar, o irmão está piorando. Me fala que igreja que é esse irmão. Eu, para me ser crente, rejeitei, não sou crente não. Por isso que a igreja está vazia. Porque os crentes estão dando exemplo de crente. Aquele que é crente tem duas coisas que Jesus falou: vocês são a luz do mundo e o sal da terra. O crente está sendo luz nem sal. Se você não for luz nem sal, você será pisado pelos homens. Porque sabe por quê? Porque os crentes querem ser servo mais. O teto da bênção de Deus é ser servo. Aquele que foi Senhor se esvaziou-se dele mesmo e tomando forma de servo, fiel até a cruz. Você acha que Jesus era para lavar os pés dos discípulos? Os discípulos tinham que lavar os pés de Jesus. Mas o discípulo olhou e falou assim: ninguém queria lavar o pé de ninguém. Jesus pensou: como ninguém quer fazer, eu vou lá e faço. Imagina um Deus, imagina um Senhor, imagina um juiz, imagina um capitão lavar o pé de um soldado. É o nível de amor que Jesus tem por nós. Nós não dependíamos disso. Nós não mereceríamos isso. Nós não mereceríamos aquela cruz ali que Jesus morreu por nós. Nós não mereceríamos aqui, olha aqui, esses 3 prédios que Jesus levou aqui. A gente não merecia isso aqui. Aí tem gente que começa a pregar bem, começa a louvar bem, se exalta. Meu irmão, isso é graça. Isso é graça de Deus. A graça dele te alcançou. A misericórdia te alcançou. Você não merecia nada. Você não é bom. Senhor, eu sou muito bom, eu mereço. Não, você não merece não. Isso é graça. A salvação é pela graça, não é por mérito seu. Se fosse a lei, meu irmão, todos nós estaríamos mortos. Estaríamos mortos. A lei, você tinha que ser perfeito. Existe alguém perfeito aqui neste mundo? Se você errasse uma vez, você já perderia a sua salvação. A lei era assim: guardar 613 mandamentos, obedecer a 613 ordenanças. A gente não consegue cumprir nem 10 mandamentos. Nem 10 mandamentos. Lê lá os 10 mandamentos, você consegue cumprir algum. Se você consegue ser perfeito em 10, você vai ser perfeito em 613? Vai? Não, meu irmão, isso é graça. Se Deus te usou, se Deus te usa com profecia, se Deus te usa com línguas estranhas, se Deus te usa para profetizar, se Deus te usa com dom de cura, se Deus te usa com dom de maravilha, isso é graça. Isso é graça de Jesus. Isso é por causa de Jesus, não é por causa de nós não. Nós merecíamos a condenação, mas a graça de Jesus nos alcançou. Paulo vai dizer assim: porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. Sabe o que Paulo está dizendo? Chegou, o negócio a proporção chegou tão grande das informações que chegou até Paulo. Sabe onde Paulo estava? Paulo estava em Éfeso. Imagina, a informação chegou lá no ouvido de Paulo. E naquele tempo não tinha WhatsApp não. Naquele tempo não tinha internet não. Como que chegou até lá?
com uma carta que foi enviada para ele. Paulo, você tem que nos ajudar aqui, trancou aqui dentro da igreja. Imagina Paulo, tanta coisa para Paulo resolver, tem que escrever uma carta de disciplina com a igreja que era cheia do Espírito Santo, mas uma igreja soberba, uma igreja vaidosa, uma igreja que eles eram o centro. Eles se achavam, porque a igreja tinha os dons espirituais, se achava a estrela. O evangelho foi perdendo proporção. Enquanto Cristo não for o centro do evangelho, uma igreja ela se perde. Quando Jesus não for mais o centro, a palavra não for única e suficiente para nós, a gente tem que enfeitar, a gente tem que colocar festa dentro da igreja, a gente tem que pintar a igreja de um monte de cor, a gente tem que colocar uma banda eletrizante, e a palavra de Deus não ter mais efeito, estamos longe de Jesus. E Jesus não está dentro da igreja, Jesus está na porta da igreja. Você acha que a igreja de Laodiceia, Jesus estava dentro dela? Sabe onde Jesus estava? Na porta da igreja, observando. E a igreja falava assim: nós somos ricos e nós não temos necessidade de nada. O dia que você chegar a esse ponto, meu irmão, você já morreu já espiritualmente. Chegar a um ponto de falar que não precisa de Jesus mais, chegar a um ponto que você é suficiente, o evangelho já acabou para você. Volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor enquanto ainda é tempo, porque às vezes Deus pode voltar e você pode ficar. Ele vai dizer assim, versículo 19: até importa que haja entre vós heresias. Isso aqui é forte, para que os que são sinceros se manifestem entre nós. Paulo está dizendo, às vezes é bom ter heresia, às vezes é bom ter coisa que não vai bater. Sabe por quê? Enquanto tem a mentira, vai existir o quê? Enquanto tem mentira, vai existir o quê? Se tem verdade, existe a mentira? Se tiver o bem, vai existir o mal? Enquanto tem heresia, ainda existe gente sincera. Enquanto existem enganadores, existe gente que é verdadeira. Paulo está dizendo, às vezes é bom ter heresia, porque enquanto tem heresia, a verdade vai prevalecer, a sinceridade vai prevalecer no meio da igreja. Enquanto existe o mal, Cristo ainda vai reinar. Enquanto existe o mal, ainda existe o bem. Eu não sei o nível que você está entendendo essa palavra, mas se fosse eu pegava tudo para você. Não coloca assim, isso aqui é para o irmão, isso aqui é para a irmã, não. Tudo serve para nós. Sabe por quê? Porque se você está bonitinho aqui hoje, se você está arrumadinho, se você ainda está crente, se você ainda está orando, se você ainda está jejuando, dá graças a Deus. Porque se você ainda está de pé, vigia para que não caia. Se você está subindo no altar pregando e a sua vida está tudo bem, você não tem pecado, dá graças a Deus porque você ainda está de pé. Porque muitos que estavam de pé caiu. Muitos que estavam de pé tropeçou. Muitos que eram luz, hoje é treva. E a Bíblia vai dizer assim, versículo 20: de sorte que quando vos ajuntais a um lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Eles se reuniam não para comer. Reuniam para quê, pastor? Para fazer bagunça, para envergonhar. Olha o versículo 21: porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, o outro. As casas que eram feitas aquelas reuniões, aqueles cultos, na maioria das casas eram pessoas ricas. Quando era determinado a ceia, os ricos levavam banquetes, levavam quantidades de alimento, e algo que era para ser celebrado, algo que era para ser de grande importância, algo que era para ser muito sério, que era para ser rigoroso, que era para ser algo prazeroso, os ricos chegavam com a ceia, convidavam todo mundo. Os mais necessitados, os mais pobres iam nas casas. Quando chegavam na casa, o que acontecia? Eles comiam O que é comer antecipadamente? O quê? Comer na frente do outro. Isso quem falou foi uma criança, tá vendo? Presta atenção. Não esperava ninguém. Tanto crente
Só porque eu tenho, eu não vou discriminar o que não tem. Só porque eu tenho, eu vou abençoar aquele que não tem. Só porque ninguém aproximou dele, eu vou aproximar dele. Só porque ninguém deu crédito para ele, ninguém orou para ele, eu vou orar por ele. Eu vou dar a mão para ele. É isso que Jesus ensinou para nós. Jesus não ensinou para nós ser orgulhoso. Jesus não ensinou para nós, se eu tenho, é só para mim, não. Jesus não fez isso. Isso é vergonha para nós. Aí chegava lá, não tinha comida mais. Porque Paulo vai dizer, uns comem e outros... Vocês estão lendo o texto, não? Uns comem e outros têm o quê? Tem fome. Por que tem fome? Porque não comeu. E a ceia é para todo mundo comer e para todo mundo ter união, compartilhar aquilo que Deus está dando para nós. E tinha uns que eram tão vaidosos, tão soberbos, que embriagava. Aquele tempo era o vinho, né? Embriagavam-se, bebiam muito, chegaram a embriagar-se. A proporção que tomou é uma proporção de escândalo para o Evangelho do Senhor. Uma igreja que era unida, que era para ser unida, Cristo ensinou isso para nós, era uma igreja que estava pervertendo o Evangelho. A igreja que era para estar, para ser exemplo para a sociedade, hoje não é mais. Hoje a gente pode inverter esse quadro. Esse texto que eu estou lendo aqui, eu estou dando uma introdução, que é para você entender o que não se deve fazer dentro de uma ceia. Não faça isso daqui, não. Não come sem esperar o próximo, não. Não escandalize o Evangelho do Senhor, não. Não saia da presença do Senhor, não, meu irmão. Porque se você voltar lá para aquele mundo lá, para você vir para cá, se der certo de você voltar, né? Se ainda ter chance de você voltar, porque muitos que estão lá fora não voltam mais. Muitos falaram assim, eu não caio mais. Da lama que eu rolei, não rolo de novo não. Do pecado que eu bebi, eu não bebo dele mais não. Ah, meu irmão, quem é você? Se Jesus não estiver com você, se você não estiver sendo humilde, manso, você cai, meu irmão. Você é carne, a sua carne lida com o pecado. Enquanto você estiver nesse corpo aí, você vai treinar com o pecado. Se não for a graça de Jesus, se não for a santidade, que é um processo, você depende do Espírito Santo, você depende da palavra para te edificar, para te santificar, para você se manter firme na presença do Senhor. Você vai cair. Não bate no peito e fala que você é o cara, não. Não bate no peito e fala assim, eu sou suficiente. Ah, se não for eu naquela igreja. Ah, se não for eu naquele grupo. Ah, se não for eu ali pregando. Ah, se não for eu ali organizando a igreja. Meu irmão, Deus manda outro mais humilde e deu para você. A soberba não exalta ninguém. Nunca vi um soberbo viver muito tempo. Eu nunca vi um soberbo ter tanto dinheiro por muito tempo. Uma hora a soberba cai, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Versículo 22. Não tende porventura casa para comer ou para beber, ou desprezar a igreja de Deus e envergonhar os que não têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Paulo estava achando bom isso aqui? Tá? Paulo está falando, você não tem casa não? Está escrito aí? Não tem de porventura casa para comer e beber? Sabe o que Paulo está dizendo? Se vocês querem comer, se vocês querem beber, se vocês querem embriagar, se vocês querem ter um pecado de glutonaria, come na sua casa. Mas não envergonhe o Evangelho de Cristo. Não envergonhe aqueles que querem ter compromisso com Deus. Não atrapalhe aqueles que querem ter comunhão com o Espírito Santo. Não atrapalhe aquele que quer ouvir a palavra. Se você não tem compromisso com Deus, come na sua casa, bebe na sua casa. Mas deixa quem quer ter compromisso com Deus estar dentro da casa do Senhor e fazer do jeito certo. Porque tem crente que não quer nada com Deus, está atrapalhando quem quer. Tem crente que quer ouvir a palavra e quem não quer ouvir, está atrapalhando quem quer ouvir. Paulo está falando isso aqui, meu irmão. A carta que Paulo escreveu é uma carta muito boa. Vai edificar você demais.
Se você ouvir a repreensão e a doutrina de Cristo, e isso você absorver no seu coração, fala, rapaz, eu vou vigiar para não fazer isso aqui. Porque tem um monte de gente que fala tanta coisa, tanta besteira, joga um monte de coisa para o alto, e o que ele tanto pregava, o que ele tanto defendia, ele está lá fazendo. Ele prega tanto de Jesus, despreza tanto outras coisas, e quando você vê lá, o irmão caiu, o irmão bebeu, o irmão caiu na prostituição, o irmão caiu na bagaceira, o irmão se brincar, é pai de santo hoje. E falava mal de todo mundo, fazer isso. Toma cuidado. Toma cuidado que você olhar o irmão e falar assim: esse irmão está na miséria. Essa miséria que esse irmão tem, eu não vou chegar nela. Deus pode ir lá e tirar tudo que você tem. Você ficar sem nada para comer. Pastor, achei que a palavra hoje era boa. É boa, irmão. Estou gostando demais dessa palavra. Glória a Deus. Então, os glórias não acabam, né? Eu também gosto desse silêncio aí. O silêncio é bom. Sabe por que o silêncio é bom? Você está refletindo. A gente gosta de escutar avivado, mas cheio de glória, cheio de aleluia. Mas eu gosto desse silêncio. No silêncio é que você está refletindo. Nunca fale assim, não volto a praticar isso aqui. Sabe o que você tem que falar? Senhor, permita que eu nunca venha cair em tentação, mas me livra, me guarda do mal, me protege, Senhor. Eu dependo da tua presença. Seja grato a Deus pelo que você tem. A disciplina do crente, 3 coisas. Disciplina. O que é disciplina, pastor? O que eu tenho que fazer todo dia? Orar. Só falei a primeira. Orar, vocês? Ler a palavra? Jejuar. Tem crente que vai perguntar: irmão, você jejum essa semana? Ih, pastor, nem sabia que era ceia, nem jejuei. Pastor, nessa semana foi tão corrido, foi tanto serviço, eu nem li a palavra. Irmão, você não leu um capítulo? Não li um capítulo, pastor. Irmão, você orou essa semana? Ah, pastor, se brincar um dia ou outro, foi 5 minutos. Você olha para esse irmão e fala: rapaz, como esse irmão está crente? Não tem disciplina, não. O irmão não ora, o irmão não jejuma. Não adianta fazer nada disso, não vigiar também, né? Não adianta? Não. 4 coisas que nós precisamos olhar. 4 vertentes da ceia do Senhor. Primeira vertente: olhar para trás. Vamos ler aqui o texto, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele... Você está olhando para trás? Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor. Pastor, o que é olhar para trás? O que eu era antes e o que eu sou hoje? Aquela pessoa que eu era antes e o que eu me tornei hoje. Faz uma reflexão aí, vou dar um tempo para você fazer uma reflexão. O que você era antes e o que você era hoje? Você melhorou ou piorou? Faz uma reflexão aí, quando você vai refletindo, eu vou tomar uma água. Você melhorou ou piorou? Tem irmão que falou que piorou, hein, parece. Piorou? Quem falou? Achei que era você, não tinha melhorado. Falei, pronto. Se for isso aí, irmão Deus, pode pegar o cinto. Pode pegar o cinto. O cinto e unge com óleo ungido. Amém? O que você se tornou hoje? Olhar para trás, pastor, o que eu era antes, para que eu não venha voltar naquela vida. Porque se você não sabe, eu vou lembrar, vou trazer a sua memória aqui. Se você cair, você julga todo mundo, né? Às vezes você acha melhor, superior do que todo mundo. Se você cair, meu irmão, o que você fazer, você vai praticar 2 vezes mais. Se você fumava, prostituía, vai dobrar. Porque vai entrar 7 demônios. E os demônios vão brincar? Não. Vai te matar. E vai tentar fazer você não voltar. A gente julga tantas pessoas. E Jesus nunca julgou Pedro. Jesus chamou Pedro e falou assim: Pedro, vamos orar comigo. Tinha mais outros 2 lá.
A última oração de Jesus no Getsemane, 3 vezes ele dormiu, porque não vigiou. 3 vezes ele dormiu. Aí não foi só dormir, ele foi lá e piorou a situação, negou 3 vezes. Dormiu 3 vezes, negou 3 vezes. E Jesus tinha tudo para desistir de Pedro, sim ou não? Se fosse eu, se fosse qualquer outro pastor aqui, você tenta ajudar o irmão, não vai lá e cai. Você tenta ajudar o irmão, não vai lá e cai. Você tenta ajudar o irmão, não vai lá e cai. Tinha desistido ou não tinha do irmão? Não, esse irmão não dá certo não, vamos deixar esse irmão para lá. Esse irmão é problema, esse irmão é canseira, vamos deixar esse irmão para lá. Tinha ou não tinha desistido do irmão? Mas Jesus, ele sabe o que acontece no futuro e viu que Pedro era um potencial e não desistiu de Pedro. Às vezes nós pastores desistimos de muitas pessoas que às vezes chega na igreja, ninguém dá crédito para ele, você tenta ajudar aquela pessoa está se levantando, está se erguendo, ela vai lá e cai. Ela vai lá e cai. Só que o irmão é potencial, o irmão vai ser cheio do Espírito Santo. Tenha paciência com o irmão. Os casinhos eu estou tendo paciência com muita gente aqui. Porque eu já caí muitas vezes, irmão. Que isso, pastor, o senhor está entregando a palavra e tal, o senhor toca, o senhor faz isso, faz aquilo. Meu irmão, mas antes de eu estar aqui, neste altar, eu peço a Deus perdão todo dia. Eu peço a Deus para que Deus me guarde todo dia, para que Deus me livre todo mal todo dia, porque eu sei de onde que eu vim. Eu olho para trás, todas as vezes que eu tomo uma ceia do Senhor, eu tenho que olhar para trás. Eu tenho que olhar como eu era antes e o que eu sou hoje na presença do Senhor. Porque eu posso cair em qualquer momento. É as mãos do Senhor que nos coloca de pé. Enquanto Cristo for o centro, ainda há salvação para a tua vida. Enquanto o Evangelho, Jesus for o centro, ainda há esperança para nós. Ainda aquele que cai, Deus coloca de pé. Não é o irmão que ajudou o irmão a levantar, não. É Jesus que dá a mão para aquele que caiu se levantar. E quando se levanta diferente, se levanta mais forte. E quando Pedro caiu 3 vezes, quando ele se levantou, nunca mais ele caiu. E ele ajudou várias pessoas que caíram, ele ajudou a levantar. Então existem muitos potenciais aqui. Então olha para trás quando você beber a ceia do Senhor. Segunda coisa, se eu olho para trás, depois eu tenho que olhar para onde? Segundo item, olhar para frente. Segunda vertente da ceia, olhar para frente. Vamos ler o texto de novo, o mesmo texto. Leia novamente, 1 Coríntios 11, 26. Porque todas as vezes na igreja, vamos ler juntos? Todas as vezes. Até que a ceia do Senhor, pastor, não é somente olhar para trás, para o passado, o que você já foi transformado e lapidado por Deus. É também algo para o futuro. A ceia está dizendo, Paulo está dizendo, até que Ele venha. Paulo está dizendo, Jesus vai voltar. A ceia é para olharmos para frente. Se eu tomo a ceia, eu acredito na volta de Jesus. Eu acredito que Ele vai voltar. Eu não estou falando aqui para quem é pré ou para quem é pós-tribulacionista. Existe, um embate muito milenário sobre isso. Pastor, eu sou pré, eu sou pós. Não estou falando disso, não. Eu não estou entrando nesse ápice ainda. Porque tem gente que espera sinais para se converter. Tem uns espertalhões aí, doutores, teólogos da lei, parece até um pouco fariseu, que tem que dar esperto. Não. Se eu começar a ver os sinais apocalípticos, eu me converto. Tem gente que lê Bíblia. Tem gente que não é crente, lê mais Bíblia que quem é crente. O diabo conhece a Bíblia? O diabo estuda a Bíblia? Meu irmão, tem um debate aí com um camarada crente aí, com uns macumbeiros. Os macumbeiros sabem mais Bíblia. Rapaz, o cara é macumbeiro, está lendo mais Bíblia que nós. Sabe de Jesus, sabe do sacrifício, sabe que a palavra de Deus é verdade, sabe tudo da Bíblia. Mas rapaz, se ele subir no altar, ele prega melhor que nós.
tem gente crente, está caindo os dentes, não sabe a Bíblia. Mas, meu irmão, o que significa isso da Bíblia? Não sei. Meu irmão, você... quantos dias Deus fez o mundo? Sei não, pastor. Rapaz, mas você toma ceia, irmão. Não sabe quantos dias. Irmão, quem traiu Jesus? Ah, foi Pedro, não? Meu irmão, como é que você é crente, cara? Não sabe nada da Bíblia? Meu irmão, está perdido. Que igreja é essa que não lê Bíblia? Não, mas essa igreja aqui não. Tem outras igrejas aqui não. Graças a Deus, né? Perguntei da pedra, ele não sabe quem foi a pedra, ele tirou a pedra, removeu a pedra. Meu Deus do céu, vamos melhorar isso aí. Vamos subir o nível espiritual aqui. Em nome de Jesus. Escute. Estamos esperando a volta de Jesus. Aí tem gente que está igual lá da cruz. Pastor, explica para nós. Está esperando a última hora para aceitar Jesus. Aí vai para a bagaceira, conhece a Bíblia. Aí pega, faz tudo que a carne gosta. Que a carne gosta de pecar, não gosta. Gosta ou não gosta? Meu irmão, se você não for crente, você está fazendo um monte de trem errado. Tá ou não tá? Nossa carne é gostosa. Nossa carne tem que ser estudada. A carne gosta do pecado. Gosta de um trem errado. Então, irmãos, preste atenção. Aí o irmão sabe, conhece, sabe, rapaz, olha que eu estiver igual lá da cruz, na última hora eu aceito Jesus. E Jesus me leva para o céu. Só que naquele caso, é um caso. Às vezes o seu caso é outro caso. Aí Deus manda copiar e cola, né? Eu vou copiar aqui e colar ali, né? Só que ali era uma ocasião, ali era um coração, ali era algo diferente. Às vezes você pode ser de outra forma. Às vezes dá tempo, irmão, você aceitar Jesus na última hora. Às vezes dá tempo você esperar o sinal. Na hora que ele levantar o anticristo, que Apocalipse fala o anticristo, pastor. Ele levantar o anticristo, eu aceito Jesus. Né? Levantar o bicho feio lá, né? Aí o anticristo vai avisar que chegou? Vai. O diabo vai vir com o tridente e fala assim: eu sou o diabo. Vai falar? Aí tem irmão que está namorando, né? Tem irmão que está começando um relacionamento. Não, meu namorado é de Deus, pastor. Ele é crente na minha igreja. O diabo vai avisar assim: eu sou o diabo. Não, o diabo vai chegar bonito, elegante, vai falar chique, vai falar rapaz, olha que cara interessante. Aí se você não tiver o discernimento espiritual, aí vai entrar no dom de discernimento de espíritos, tem muitos espíritos, né? Você olhar e falar, rapaz, parece que é, mas não é. Parece que é crente, mas não é crente. Porque a Bíblia diz, Paulo fala assim: não me espanto que o diabo se transfigura em espírito de luz. Olha que bonito, falar que parece uma poesia. Não me espanto que o diabo ele se transfigura. O que é transfigurar? Ele se transforma. Ele fala bonito. Mas o diabo está lá, meu. Aí, não estou falando disso, não. Eu não estou falando que nós temos que se preparar para a volta de Jesus, não. Que isso, pastor? Você está falando? Nós temos que se preparar para a volta de Jesus. Nós não temos que esperar sinal. Nós não temos que esperar a última hora, o último momento, não. Nós temos que se preparar. Você tem que estar preparado. Se ele voltar hoje, você sobe. Se ele dizer Maranata. O que é Maranata? Ora vem, Senhor Jesus. Aí não é possível, irmão. Aí não é possível, você não sabe. Canta a música e não sabe. É possível. Né? Maranata, ora vem, Senhor. Você tem que estar ansioso, esperando. Tem que esperar sinal. Se você morrer amanhã, você morre crente, meu irmão. Você vai para o céu. Você vai para a glória de Deus. Porque você não estava se preparando. Você já estava preparado. Você não tem que se preparar, você tem que estar preparado. Se Jesus chegar hoje, eu subo. Então a ceia, a vertente é olhar para frente. E outra vertente tem olhar para dentro. Vamos ler o texto? 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste
Aqui está falando para olhar para o próximo. Aí tem um monte de gente aqui que eu sei que, consciente ou inconsciente, você olha o irmão, rapaz, seu irmão está aqui na igreja, no dia da ceia. Olha a sua cabeça. Estou falando isso porque eu sei, irmão. Já fiz muito isso. E se eu não vigiar, eu faço de novo. Faz ou não faz? Não se importa, não, faz. Rapaz, seu irmão está na bagaceira. Vou tomar ceia em pé, vou dar uma olhada rápido e esse irmão vai tomar ceia. É possível que esse irmão vai tomar ceia do pecado. A gente joga ou não joga? A igreja está dormindo? O som está saindo perfeito aí? Está saindo perfeito? Tá? Julga ou não julga? Ah, está todo mundo me ouvindo. Achei que todo mundo era santo, perfeito. Santo é o quê? Separado. Não, santo é separado. Mais perfeito. A gente está tentando, né, pastor? Fala assim, eu estou tentando. Fala, eu estou tentando ser perfeito. Mas é fácil? A gente ora, irmão. A Bíblia diz: examine-se a si mesmo. Não é examinar o outro, não, irmão. Você não tem que julgar o irmão, não. Cada um vai tomar a sua ceia. A ceia é igual a salvação. Como que é a salvação? É de grupo? É de trio? É o seu marido? É os seus filhos? Você vai levar alguém puxado debaixo dos pés? Não, meu irmão, é individual. A ceia do seu também é individual. Aí tem as esposas olhando dos maridos. Rapaz, sai meu marido tomar ceia. Um xingou, um brigou, um falou um monte de trem. Não, eu tenho que pedir ninguém de cear. É você e Deus. A ceia é algo que então, que aprendemos? É algo dentro de você. Como está seu templo aí? Como que você faz um altar mais? Como que você está no dia de hoje? Passou 30 dias. Você está bem? Você está crente? Você está sentindo o Espírito Santo? Está tudo certo? Examine-se a si mesmo. Primeira coisa, olhar. Segunda, olhar. Terceira, olhar para dentro. Faltou um? Faltou? Vamos acelerar que está terminando. Você agora está crente, não, gente. Olhar ao redor. Olhar ao redor. Aí fico pensando uma coisa, né? Tem gente que dá um esforço para falar 20 minutos de Jesus, né? Não soa para falar 20 minutos. Não soa para falar 5 minutos de Jesus. Por que, pastor? Porque não tem conteúdo, não lê palavra, né? Deixar que eu fale 1 hora, 2 horas. Pastor, que às vezes não é pastor. Tempo aí. Pastor, tem a ceia, tem que começar mais cedo. O senhor pode conversar. Irmão, tem muita coisa dentro da Bíblia. E eu fico fascinado com a Bíblia. Quem ama a palavra de Deus aqui? Se você perdeu o interesse da palavra, você já perdeu o interesse do céu. Se você não ama a palavra, se preocupa. Tem gente que só gosta do louvor, né? Tem nada contra o louvor, mas tem gente que gosta do louvor. Chega na palavra, aí vai no banheiro, aí parece que a cadeira tem espinho na cadeira, já viu? Aí é uma injeção de água, aí é uma levantação, sempre levanta. Mas academia, né? Sempre levanta. O irmão fica quieto, o irmão fica agoniado na hora da palavra, porque não gosta da palavra. Por que pastor não gosta da palavra? Porque a palavra constrange ele. Se a palavra está constrangendo você, está dando certo. Está dando certo. Se você ainda não saiu da igreja, porque Deus ainda está falando com você, você está gostando. Você está sendo doutrinado, disciplinado. Se Deus está falando isso aqui hoje, nessa pregação hoje, é porque Ele te ama e quer o melhor para você. Então a Bíblia vai dizer o que? Olhar o nosso. Vamos analisar o texto. 1 Coríntios 11, 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns, mas se alguém tiver fome, coma aí, para que não os ajunteis para condenação. Só daí. O que a Bíblia fala? Olha, nosso, quando todo mundo não serviu, quando todo mundo ainda não comeu, o que a gente tem que fazer? Não é comer primeiro, não? Teve um dia, irmãos. Teve um dia. Vou dar um exemplo aqui. Foi uma das primeiras ceias ainda. Não tinha tanto conhecimento ainda da palavra e tal. Era um pouco leigo aqui.
Eu peguei, irmão, não, vamos participar da ceia. Então, estava na metade da igreja e me faltava outra metade. O meu irmão, vou falar isso para vocês aqui, vocês não ficam chateados com as esposas, não. Tem uma mulher que fala a verdade para você, não passa a mão na sua cabeça, não. Coisa fez, hein? Tem que esperar todo mundo. É mesmo? Está na Bíblia, tá na Bíblia. 1 Coríntios 11, 33. Esperar uns pelos outros. Ai, pensa que puxou a orelha do bebê. E quando eu prego e não é bom, tá ruim, tem que melhorar. Tenha pessoas que falam a verdade para você. Não fica dando tapinha nas suas costas, não. Tem gente que passa, dá tapinha nas costas, depois quando virar as costas, está falando mal de você. Sabia? Mas ele fala assim: rapaz, tem que melhorar mais. Rapaz, você não serve. É melhor, sabia? Tem pessoas assim. Então o que a gente tem que fazer? Esperar uns. Tem que esperar todo mundo. O que isso significa? Uma igreja unida. Uma igreja que tem um corpo de Cristo. E cada membro, Paulo diz que cada membro é importante para o corpo de Cristo. Quem é o cabeça da igreja? Quem é a cabeça da igreja? Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Só que para a cabeça funcionar, o corpo tem que estar bem, funcionando. E se a igreja é uma igreja sadia, como uma igreja é sadia? Uma igreja que é disciplinada e doutrinada na palavra de Deus. É uma igreja sadia. É uma igreja disciplinada. Não é uma igreja que fica girando. Viu que a igreja fica girando? Aí, irmão, eu vou vir aqui para escutar uma profecia. Aí eu escuto, Deus não falou, Deus usou a palavra, irmão, vai embora. Mas a igreja que prega a palavra é uma igreja edificada. E que igreja edificada? Uma igreja bem construída, uma igreja alicerçada, uma igreja que tem raiz. E essa igreja, os membros dessa igreja, não é gente inocente, é gente que tem maturidade espiritual. Então, 4 vertentes que nós aprendemos hoje: olhar, e olhar ao redor. Espere o seu próximo, ajude o seu próximo, dê a mão para o seu próximo e valorize aquilo que você tem na presença do Senhor. Amém? As palmas glorificam o nome do Senhor Jesus. Quero fazer algo aqui. Você que prega a palavra, se coloque de pé.